O mercado de câmbio, ele é 100% negociado entre as partes. Então, não é o governo que diz qual é a taxa de câmbio, não é o bancão que diz, é a negociação entre os investidores, entre as instituições financeiras e até mesmo os importadores e exportadores que estão ali fazendo uma negociação, que é, como isso acontece? Você quer pagar 5,40, eu quero vender por 5,38. Que documentos tem que enviar, que tipo de informação o exportador lá fora tem que receber para ele saber que eu paguei ele? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é quanto tempo isso leva para ele ter efetivamente o dinheiro lá na conta dele? Então você teve uma perda financeira de 100 mil reais, de 20%. Que perigo, hein? É um perigo muito grande. Nossa, a pessoa não está prevendo que vai acontecer um negócio desse. Oi, gente, estamos aqui no canal Importando com Lu, o canal especialista em importação, tanto para quem quer começar a importar, como para quem já importa. A gente fala para todos os públicos e sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Luciana Louro, despachante aduaneira há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar. Hoje a gente está recebendo aqui, super agradeço a sua presença, o Wilson Ribeiro, especialista em importação e despachante aduaneiro há mais de 20 anos, mas hoje ele está exclusivo para a questão de investimentos. Ele é especialista nisso, mas ele vai ajudar a gente a entender esse mundo da importação voltada para o pagamento do fornecedor, para o pagamento do exportador lá fora. Então, ele vai tirar muitas dúvidas que a gente tem aqui para que esse processo aconteça de forma tranquila. Vamos deixar o Wilson explicar o que ele faz, quem ele é. Conta um pouco para a gente, Wilson. Oi, muito obrigado, Lu, pelo convite. Eu me sinto honrado com isso. Eu sou o Wilson Ribeiro, tenho 44 anos, atuei por longa data como despachante aduaneiro e como eu sempre gostei muito do mundo dos investimentos, eu acabei migrando de área a partir de 2017. Então, eu sou especialista em investimentos, sou assessor de investimentos também. Hoje eu atuo como head de renda variável e estou aqui para agregar conhecimento para você que tem dúvida. E fique à vontade para fazer as dúvidas nos comentários também. E vamos lá, Luciana. Você pode explicar para a gente a palavra câmbio na importação, o que significa? Sim. Na essência da palavra, né, câmbio vem de cambiare do latim, e em inglês é exchange, então change, troca, né? Então a ideia de câmbio nada mais é do que você trocar uma moeda, trocar uma divisa por outra. E aí a gente está falando normalmente de dólar, de euro, de ien. Então é simplesmente o ato de trocar a sua moeda por outra moeda. Ou uma moeda que você tenha por outra moeda, sem ser a sua moeda nacional, como o real, por exemplo. Entendi. Isso porque o Brasil não permite, quer dizer, não é um país dolarizado. Então, o importador tem que pegar o dinheiro dele no banco, os reais dele, e trocar pela moeda que o exportador lá fora quer receber, a moeda do país de quem está vendendo, certo? Ou seja, se for Estados Unidos, vai querer receber em dólar americano. Se for Alemanha, vai querer receber em euro. Mas também é possível, não é, Wilson? Me corrija se eu estiver errado, que um chinês queira receber em dólar americano? Sim. Também é possível. Quem escolhe a moeda é quem está vendendo, que quer receber, certo? Exatamente. O dólar, ele é conhecido como uma moeda universal, né? Então, ele direciona o mundo do câmbio. Então, é muito mais fácil você trabalhar com o dólar dos Estados Unidos, onde a maioria dos investimentos, inclusive, são em dólar, do que numa moeda, de repente, desconhecida, onde a taxa, né, já falando de taxa, de spread, pode ser muito maior. Se você quiser realmente, de repente, num franco suíço ou num dólar australiano, de repente, você encontra uma dificuldade maior. Mas sim, quem está vendendo acaba determinando a moeda que quer receber. Então, aí eu que vou explicar para vocês que funciona assim. O exportador, ele pode estar na China e emitir uma fatura comercial
No caso ainda vai ser a proforma, que é a fatura que ele manda para receber o dinheiro. Ele vai emitir uma proforma invoice em dólar americano sem problema nenhum, e o importador aqui, o comprador, vai remeter o dinheiro lá para fora para converter o real em dólar americano, porque o chinês quer receber em dólar americano. Até aí tudo bem. Agora, uma outra dúvida que pode surgir, Wilson, é o seguinte: qual a diferença do importador fechar o câmbio? Primeiro você explica para mim o que é fechar câmbio, porque a gente escuta que existe o fechar câmbio e o liquidar câmbio. Qual a diferença dessas duas palavras? Um fechamento de câmbio é a taxa que você decide fechar aquele câmbio e contratar. Você trava a taxa. Você, independente das formas de câmbio que a gente vai conversar mais à frente, mas o fechamento é a decisão que você toma para fechar o valor que você vai pagar. E você liquidar o câmbio é simplesmente o ato de você enviar a remessa para o exterior. Mandar efetivamente o dinheiro. Mandar efetivamente porque o eu posso ter o fechamento, que vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado. O fechamento seria aquele momento onde eu falo com o banco, eu falo com a corretora e fecho um contrato, né? Então eu digo assim, eu tenho que pagar ao fornecedor e o prazo que ele me deu foi 10 dias antes do embarque, vamos dizer. Depois a gente explica isso melhor. Mas ele me deu esse prazo. Aí eu vou para ele produzir a mercadoria, né? Então, enquanto eu não pagar parte do valor, o exportador não quer nem produzir a minha mercadoria que eu quero encomendar. Aí eu vou lá no teu banco e falo: Wilson, eu quero pagar esse cara. Então, se eu tiver que pagar esses 10%, vamos dizer, nesse momento você vai criar um contrato de câmbio para mim, certo? Certo. E se criou o contrato de câmbio para mim, isso é o fechar câmbio. Isso é o fechamento de câmbio. Não o liquidar, porque o liquidar vai ser quando tira o dinheiro da minha conta e efetivamente manda lá para fora, certo? Vamos dar uma explicação Melhora para mim. Um pouco, de repente, mais simples, né? Sua obrigação de pagar é daqui a 10 dias, concorda? Sim. E, de repente, você acredita que está num bom momento de fechar o câmbio. Você fecha o câmbio e determina para o banco, para a corretora, que você não quer que envie. Aí você envia na data real da necessidade. Então, você fechou o câmbio. E o envio do câmbio vai ser daqui a 5 dias, 6 dias, 10 dias, conforme a sua determinação. Tá, então eu posso fechar para já ter alguém para trabalhar para mim, para já resolver, para já fazer o cadastro, já ficar tranquila, mas pagar lá para frente quando eu tiver uma taxa mais favorável. A gente vai falar disso depois. Seria isso? Não. Não Quando tem a ver você com taxa? quando você fecha o câmbio, você está efetuando o pagamento. Ah, porque você está, de fato, travando aquela taxa ali. Então, você definiu aquela taxa para você. De repente, você entendeu que faz sentido, que o dólar corrigiu bastante, corrigir é cair, né? O dólar caiu bastante, você quer aproveitar a oportunidade, você já fecha o câmbio. Então, fazer contrato é diferente de fechar câmbio. Sim. O contrato é antes. Na realidade, a gente está falando de fechamento de câmbio, né? E liquidação. O fechamento de câmbio você já fechou um contrato, mas você não quer que envie, entendeu? Você já contratou aquela taxa e já está decidido, e o contrato é aquele. Mas a data de remessa... A taxa já não vai mudar, mas você pode esperar para remeter. Você garantiu. Aí, mais à frente, a gente conversa sobre vantagens e desvantagens de fazer isso. Tá bom. Quais as diferenças entre essas instituições? Banco e corretoras, na sua visão, o que seria? Então, a gente pode falar primeiro, se você é um importador que está começando agora, não tem muito relacionamento bancário, não tem caixa, não tem DRE, não tem balanço, não tem muitas coisas, é muito provável que você tenha uma dificuldade maior de negociação. Então, normalmente as pequenas corretoras acabam não olhando muito para o seu histórico. Então, pode ser que você tenha uma vantagem não financeira, mas administrativa, burocrática nesse momento. Agora, vamos supor que você já é uma empresa sólida e que, embora seja sólida, esteja começando a importar agora. Então, o seu poder de barganha, seu poder de negociação, seu poder de relacionamento é muito maior. E aí, com isso, você consegue
superar essa burocracia do banco, porque seus documentos já estão lá, a empresa já te conhece, e aí você pode ter mais vantagens trabalhando com um banco sólido, com um banco que a gente chama de banco A, por exemplo, entendeu? Mas a corretora e o banco fazem o mesmo trabalho. O que diferencia é o tempo que você tem de exercício da função, né, de atuação como importador, e de repente o tempo que você tem de empresa. Porque você precisa avaliar o custo que a corretora cobra, porque tem bastante taxas, de repente não são tão claras. A corretora pode ser mais cara que o banco? Normalmente tende a ser mais cara porque ela diminui a sua burocracia, né? Ela faz coisas para o importador não ter que fazer, é isso? Ela simplifica, né? Cadastro? O cadastro, o contato. O teu contato com uma corretora menor, se você de repente é uma empresa que importa pouco, não tem muito relacionamento, essa vantagem burocrática pode ser legal para você, muito embora a taxa de repente não seja das melhores. Uma outra coisa, com isenção total, né, de comentário aqui, uma corretora ela atua com vários bancos. Então essa pode ser uma vantagem competitiva para você também em busca de spread. Spread é a diferença, né, entre a taxa de câmbio e exatamente o quanto você paga. Então isso pode ser uma vantagem também. E isso também diminui o seu tempo de barganhar com vários bancos ao mesmo tempo, porque a corretora já está fazendo isso. Então, normalmente, uma corretora de câmbio, ela atua com banco A, X, Y, Z. Se você tem apenas uma conta bancária, e aí eu digo, em qualquer banco, não precisa necessariamente ser um banco sólido, você só vai ter aquela taxa para comparar. E quando você está na corretora, você tem várias taxas para poder comparar também. Isso diminui o seu tempo, e tempo é dinheiro, né? Mas como é que a gente vai saber? Eu sou importadora. Como é que eu vou saber se a corretora já pegou taxa de vários e está me beneficiando ou não? Porque até onde eu sei, as corretoras normalmente dão uma opção, elas não te dão várias. Só se você chorar, é isso? Por exemplo, você não deve aceitar a primeira taxa que a corretora te der, você tem poder de barganha, porque ela já viu de outros bancos mais baratos e não necessariamente está te dando a mais barata, é isso que você está me dizendo? Pode ser negociado? Tudo pode ser negociado, mas o mais importante é você ter o mínimo de conhecimento de quanto está o dólar naquele momento, né? Porque se você abre o Google ali e dá dólar cotação do dia, você vai ter uma noção do dólar à vista, do quanto o dólar à vista é o quanto o dólar está sendo de fato negociado na bolsa de valores, né? Que é quem determina. E imagina que o dólar hoje esteja a R$ 5,40. A gente está falando aqui em janeiro de 2025. E a corretora te dá um dólar de 5,60. Então você calculando de forma simples, você vê que aquela taxa está muito acima do que está sendo praticado no mercado. E aí com isso, você não precisa nem ter uma outra cotação do seu banco principal, por exemplo, para verificar que o spread está muito alto. E o custo spread é essa variação, desculpa te interromper, do 5,60 para o 5,40, esses 20 centavos que você chama de spread? O que é o spread? O spread é a diferença entre a negociação no mercado e quanto a corretora te cobra. E ela precisa ter um spread. É fato. Ela precisa ter o lucro dela, digamos. Precisa ter uma taxa de sobrevivência, né, de mercado. Ela está te dando um serviço. E até quando esse serviço está sendo muito cobrado ou não. Para você ter uma noção disso, você precisa ter mais ou menos um conhecimento de quanto está sendo praticado ali no mercado. Então, quando você não tem muito relacionamento, você acaba abrindo mão desse spread alto porque você não consegue aprovação em algumas instituições financeiras e em algumas instituições financeiras negociam valores mais expressivos. E ela não vai olhar para você da mesma forma que de repente a corretora vai olhar, porque imagina que a gente esteja falando de um fechamento de $3.000, por exemplo, $5.000, e a corretora vai ganhar 2% em cima da operação. Para a corretora, 2% em cima de 10 mil, 3 mil. Em cima de 5 ou 10, de 3 ou 5 mil, é satisfatório. Mas para um banco, não vai ser. Então, a probabilidade é do banco nem aceitar esse fechamento. E aí você não ter uma outra alternativa. Entendi. Então, basicamente, se eu entendi bem o que você falou,
A corretora costuma pegar empresas menores, iniciantes, as suas chances com uma corretora são maiores, porque se você não tem muito dinheiro, ou está iniciando no negócio de importação, ou mesmo abrir uma empresa recente, as chances da corretora te atender melhor e querer te atender e te dar atenção é muito maior do que de um banco. Sendo que, se você já está no mercado há muito tempo, se você já trabalha com algum segmento e você inclui a importação no seu negócio, aí você já pode ter um relacionamento lá com o Banco do Brasil, com o Itaú, com qualquer banco que seja, e o seu gerente, esse relacionamento, como você diz, já pode te beneficiar no momento que você vai importar, porque você já tem, sei lá, já fecha seguro com o banco, então já tem outras coisas acontecendo, já tem limite de crédito, já é uma empresa consolidada há mais tempo no mercado, o banco já confia em você, então ali você já consegue, mesmo sendo banco, uma negociação melhor para a questão da importação, certo? Isso. Tem uma razão também adicional, que normalmente as corretoras trabalham com bancos que você não conhece. Bancos menores, bancos de repente de investimentos, e com isso ela tem uma negociação maior. Você vai precisar de uma forma ou de outra fazer o cadastro da sua empresa nesse banco que a corretora está trabalhando. Precisa ter um cadastro para provar que a empresa é séria, porque o seu dinheiro ela não vai para a corretora, o dinheiro vai para o banco, entendeu? Quando você fecha... Então tem sempre um banco por trás de uma corretora. Tem sempre um banco por trás, obrigatoriamente. Porque a corretora ela tem o poder de intermediação ali, de fechamento do câmbio, entendeu? Mas ela vai sempre precisar de um banco ali por trás dela. E aí, com isso, ela vai pegar esses bancos pequenos e os maiores também e verificar a melhor taxa, onde você, importador, ganhe mais e ela também. Então, não necessariamente vai ser apenas a melhor taxa, mas a melhor taxa é para os dois, no caso. Normalmente é dessa forma. Ótimo. Como utilizar a taxa de câmbio a favor? A gente tem como utilizar? E outra dúvida também, quando você fala em pegar a taxa de câmbio na internet, é entrando no site do Banco Central e vendo aquela taxa Petax que está lá, ou é entrando mesmo no Google? Porque, assim, me corrija sempre, né? Sempre, quando eu estiver errado, porque especialista aqui é você. A taxa muda durante o dia, certo? Certo. Em quantos momentos ela muda? Ela muda o tempo todo? Como que funciona isso na prática? Tem horários para você considerar? Que horas que abre? Normalmente, vocês chamam de mesa, né? A mesa de câmbio para esses fechamentos. Que horas que é bom de ligar para o banco? Tem alguma coisa nesse sentido? Para pegar uma melhor taxa? Existe um horário? Existe um lugar para buscar? Então, eu sugiro, de fato, que não se prenda muito a esse detalhe. Que o mais importante de tudo é você se prender no seu negócio e ganhar o dinheiro, fazer o dinheiro com o seu negócio principal. Porque você pode querer operar o câmbio. E aí, essa não é a sua função, né? Essa é a função do especialista. Quando eu falei, de fato, para entrar no site, para ter uma noção do que está acontecendo e não ficar tão cego, tão alienado. Uhum. Agora, o mercado de câmbio, ele é 100% negociado entre as partes. Então, não é o governo que diz qual é a taxa de câmbio, não é o bancão que diz, é a negociação entre os investidores, entre as instituições financeiras e até mesmo os importadores e exportadores que estão ali fazendo uma negociação, como isso acontece? Você quer pagar 5,40, eu quero vender por 5,38. E aí, quem decidir perder, vai vender mais caro ou mais barato. Há sempre um desacordo na negociação, porque você acha que está caro e eu acho que está barato. Então, para haver um fechamento ali de taxa, precisa haver um encontro. Que um queira pagar 5,38 e o outro também queira receber 5,38, por exemplo. Ou o oposto também, 5,40. Então, essa negociação enquanto o mercado estiver aberto. Então, normalmente, o mercado futuro abre às 9 da manhã e aí varia conforme... Normalmente, os Estados Unidos controla tudo, né? Então, quando tem horário de verão nos Estados Unidos, por exemplo, há necessidade de um ajuste na nossa bolsa também, no horário, para tentar casar o máximo possível, sabe? Porque senão diminui a liquidez. A liquidez é
o quanto tem de dinheiro circulando no mercado naquele momento. Então a gente também precisa normalmente se adaptar a isso. Então não dá para fixar exatamente o horário X, Y, Z, mas normalmente o mercado futuro abre às 9 horas e o mercado à vista abre às 10. O que é mercado futuro e mercado à vista? Então, o mercado futuro normalmente é para quem negocia contratos futuros, exatamente na essência da palavra, contratos futuros, que não vai vencer agora, mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E o mercado de negociação à vista é agora, você quer fechar o câmbio nesse exato momento. Então, você travou a taxa, como a gente estava falando exatamente. Esse é um assunto, de repente a gente conversa mais adiante, mas são contratos futuros onde você tem a obrigação lá na frente e você quer travar a taxa lá na frente, por exemplo, entendeu? É como se fosse um pagamento para 180 dias. O fornecedor não quer receber agora, ele já é meu conhecido, eu já trago com ele há muitos anos e ele agora me dá prazo para pagamento da importação. Isso seria um exemplo. Você pode dar alguns exemplos? O prazo da negociação é expresso ali na fatura comercial, na fatura comercial, na Proforma. O contrato futuro, o preço dele normalmente é diferente do contrato à vista, porque tem taxa de juros incluída, entendeu? É um pouco mais técnico, mas eu vou tentar explicar para você. Imagina que um contrato vença daqui a 2 meses, sua obrigação de pagar daqui a 2 meses. Então, vai pegar o valor do contrato atual, o quanto o dólar está sendo, o valor do dólar à vista, acrescer de uma parte da taxa Selic pro rata, né? Nossa, que tem que a taxa de aqui. juros. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a diferença entre o contrato, entre o dólar à vista e o dólar futuro. Porque ali tem tempo, tem algumas variáveis. Tem tempo, tem volatilidade, tem juros no meio. Então, isso tudo faz com que você pague um valor justo lá na frente. Só que lá na frente, quando a gente fala de curva de juros ou dólar futuro, há uma previsibilidade negativa ou positiva. Então, normalmente, a taxa que você está praticando agora no mercado à vista é diferente do contrato futuro. E se você quer ter a certeza de que você vai pagar o dólar que o mercado pré-determinando que seja lá no futuro, 2, 3 meses, aí você já pode fechar esse contrato com aquela taxa. É o que a gente chama de hedge? Seria isso ou é outra coisa? Não, é outra coisa. Ah, é outra coisa? Isso é simplesmente... Então, depois a gente vai fazer essa diferenciação. O hedge é diferente. Depois então, não é isso. Qual seria um nome... Essa daí é você não quer ter nenhuma surpresa de volatilidade, de cenário político. Aí você já quer travar aquela taxa, você acha que está competitivo, você vai lá e fecha o contrato. Já fecha o contrato com o banco ou com a corretora, com essa taxa que você só vai efetivamente pagar o fornecedor daqui a 180 dias. Para isso é bom deixar claro, né? Você vai precisar ter a documentação já para poder fechar. Qual documentação seria essa? É a fatura Proforma? Mais alguma coisa que precisa? O que o banco normalmente pede? Não precisa entrar em todos os detalhes, mas o que normalmente pede o banco ou a corretora? Vamos considerar que você já tem o cadastro, né? Aí já mandou... Primeira coisa é o cadastro. Você precisa de fato estar cadastrado e aprovado na instituição. Porque aí você gera como se fosse uma conta de importação, né? O Swift, digamos. Você abre a conta. Swift é quem precisa receber, né? Quem precisa receber. Se eu for exportar, é que eu tenho que ter o Swift. Isso aí, para poder receber. Para poder receber. Aí tem IBAN, algumas outras coisas também. O que acontece? Você abriu a conta, já está cadastrado, e aí você vai precisar mostrar para o banco um documento que comprove ali a veracidade, que tem a veracidade da negociação entre as partes e quais são os termos acordados. Simples assim. Normalmente a Proforma Invoice serve. Às vezes a própria fatura também já serve também. Ou um contrato tipo, o agronegócio usa muito contratos, né? Então, se for serviço, se for contrato entre as empresas, uma vai receber algum documento que comprove isso. Se for na importação de fato,
Aí, no A caso, gente vai aqui ser... está mais focado em importação de mercadoria, tá, gente? Então, vamos tentar focar mais nisso, porque o leque é enorme. É isso aí, a Proforma Mas é a Proforma, a suficiente. princípio, é suficiente. E anterior à Proforma, que a Proforma tem a ver com a relação da importação em si, que é como se fosse a nota fiscal aqui no Brasil, o rascunho da nota fiscal, né? Sim. Mas quando for cadastro no banco, o que a empresa precisa ter para fazer esse cadastro no banco ou na corretora para começar a importar? É contrato social ou documento do MEI, o CNPJ? Quais são os documentos normalmente pedidos pelas instituições para esse cadastro inicial? É diferente, né, para cada tipo de empresa, mas vamos considerar uma limitada, uma empresa limitada. É documentação dos sócios, imposto de renda dos sócios e recibo de entrega da declaração dos sócios, comprovante de endereço dos sócios da empresa, comprovante de endereço da empresa, CNPJ, não precisa do cartão de CNPJ, que o cartão de CNPJ você já Na pega na Receita internet, Federal na hora. contrato social, DRE e balanço. E, normalmente, a declaração de faturamento dos últimos 12 meses. Aí, dependendo do banco, da instituição, pode pedir 2 ou 3 anos de documentação. Se a empresa não for nova. Se a empresa for nova, aí, no caso, uma declaração, que ela não tem como se a empresa tiver menos de 6 meses, normalmente, na abertura da conta, inclusive, já pede uma declaração de que só tem 6 meses ali, e aí, no caso, você se isenta de alguns documentos. Tá. Porque não tem nem como apresentar. Não tem como apresentar, tá começando agora. Posso escolher a forma como pagar pela minha importação? Normalmente a gente vê que não, né? Enquanto despachante aduaneira, eu vejo que o fornecedor escolhe a forma como ele quer receber. Então, ele impõe, né? Só aceito tipo China. A gente trabalha muito com China. Os importadores que estão na nossa empresa, que trabalham com a gente, importam muito com China. E o chinês, como vende para o mundo todo e é muito procurado, ele quer pagamento antecipado. Quando é produção assim de máquinas, grandes equipamentos, que ele vai fazer quase que customizado para a sua empresa, não tem aquele em estoque, eles pedem, é muito normal pedirem ou 20% ou 30% antecipado e depois 70% ou 20% ou 80% antes de embarcar, mas é sempre antecipado. Dificilmente a gente vê um chinês aceitar à vista. Eu, particularmente, a prazo, só vi em grandes empresas gigantes, multinacionais, muito, muito fortes no Brasil, que eles dão um prazo, na verdade, né? Que não é nem à vista, nem pagamento antecipado. O que você vê lá no banco? Como que funciona na tua especialidade? Você tem esse sentimento também, assim como eu, de que os pagamentos acontecem dessa forma? Então, o bom de ter sido, né, ter atuado como despachante aduaneiro aqui, eu consigo já ter uma visão um pouquinho diferente de alguns colegas que simplesmente atuam de forma práticas demais. O que acontece? Quanto menos poder de barganha você tem, menos decisão você vai tomar, né? Você vai aceitar, você vai acatar os termos. Muito embora você precisa fazer uma análise de quem é o fornecedor. Então, se a empresa, embora chinesa, que seja de qualquer lugar do mundo, mas é uma empresa que já importa há muito tempo, tem uma reputação no mercado, do envio da carga na data correta, do envio da documentação, e China, né? Eu me lembro o quanto eu sofri com os chineses, porque eles não mandavam as documentações certas, né? Então era uma dificuldade muito grande. Assim, tá? Ainda é assim. Ainda é assim. Então é uma dificuldade muito grande você ter um documento certinho dos chineses, né? Com forma de pagamento, com prazo, com o valor Incoterms ali, né? Com a descrição da mercadoria, com quem é o fabricante. Então, quem é o fabricante, então, Nossa Senhora. Essa dificuldade é muito grande. Mas quando se trata dos chineses, você de fato precisa ter um controle maior, né? Então, quanto menos você pagar até o embarque da mercadoria, melhor. Mas por que tem que ter um controle com o chinês? O que você pensa sobre isso? Porque a verdade é que acaba sendo um pouquinho bagunçado, né? Mas se for uma empresa mais sólida, aí você
não tem tanta preocupação assim, uma vez que você já conhece essa empresa ou te apresentaram essa empresa. Uma das práticas que é feita, eu acho que você pode confirmar isso, como tem sido, é você contratar alguém lá na China, né? Ou nesses países um pouco menos controlados, para esse alguém fazer a negociação por você. E aí você consegue diluir esse pagamento, e aí com isso você tem muito ganho de recursos, né? Porque você mantém o seu dinheiro investido, ou de repente você adquire a mercadoria. Imagina que você vai fazer uma revenda de um produto. Você já contrata, já compra, adquire um produto acabado. E aí você vai fazer a revenda desse produto. Você já consegue sair em busca das vendas até essa mercadoria chegar. E aí com isso você faz uma compra sem necessariamente ter o dinheiro disponível ou sem utilizar o seu recurso. Então isso também faz parte no poder de negociação, que você aumenta o seu retorno e aumenta a sua margem também. Então quanto menos você pagar até a mercadoria chegar, melhor. E se você, aqui no Brasil, demonstrar para o seu fornecedor, para o exportador, de que você é uma empresa sólida, de que você tem poder de barganha, aí você de repente ganha até um financiamento, né? E 30, 60, 90, 180, depende bastante de você também, né? Não só de quem está te vendendo. Sim. No nosso curso de importação, a gente ensina a escolher fornecedor, exatamente porque tem importadores recém-chegados que não têm muito poder de barganha, que estão começando e que precisam escolher fornecedores confiáveis. Escolher fornecedor confiável sem ir à China é um desafio, e tem formas de se fazer isso para se fazer uma operação mais segura, porque quando a gente fala de pagamento do chinês, que eu acho que foi o que você pontuou aí também, as pessoas, os importadores têm muito medo de pagar e nunca receber essa mercadoria. Por quê? Porque o chinês pede o pagamento antecipado, a maioria deles, né? A não ser que tenha uma relação de anos, ou como sempre, o grande se dá melhor e o pequeno fica ali com o que sobra, né? Então tem que se submeter, como você mesmo disse. Mas existe, Wilson, alguma forma de você não tomar esse calote, de ser 100% seguro na operação de compra e venda? Então, o chinês está exportando para cá e a gente está aqui no Brasil e o importador quer comprar desse chinês. O chinês quis o pagamento antecipado e eu preciso daquela mercadoria que só aquele fornecedor tem. É a melhor opção para mim, é aquele cara, é aquela empresa. Como que a empresa, a importadora aqui, faz para se resguardar e não ter risco de não perder o dinheiro? Tem alguma forma que feche esse circuito, que me dê garantias de que eu vou pagar e que eu vou receber, ou que se eu não receber em mercadoria, pelo menos eu não vou perder o meu dinheiro? Como que acontece isso na questão do câmbio? Existem sim formas de você não garantir, né? Vamos esquecer os chineses para facilitar. Vamos falar de mundo. Vamos falar de mundo um pouco normal. Mais genérico. Existem bancos que fecham a operação entre eles e aí liberam o dinheiro para o fornecedor quando do acordo ali na documentação. Entendeu? Então tem bancos garantidores, bancos por trás, é isso? Tem, por exemplo, uma conta escrow, por exemplo. Você deposita o valor naquela conta e o dinheiro é enviado quando a outra parte cumpre a obrigação do contrato. Por exemplo, pode ser feito um contrato dessa forma. O que eu trouxe para o mundo aqui, não para os chineses? Porque com os chineses tudo é muito difícil, né? E vamos respeitar, eles são a segunda economia do mundo, né? Então, eles são desconfiados, tudo um pouco um pé atrás, então é mais difícil. E com isso, você libera o crédito quando a outra parte cumpre a obrigação. Então, tem meios, aí precisa verificar um caso mais detalhado. Tenho, de fato,
um pessoal que cuida dessa parte também, né? Que é uma parte fora dos padrões, mas existe também formas de você se proteger quanto a isso. Agora, você pagou e não recebeu, aí é um pouco mais, mais difícil, porque o banco mandou o dinheiro lá para fora, né? Mandou para a conta que você apresentou. E também você apresentou um documento e a negociação é entre você e O o fornecedor. exportador, né? O Sim. banco, ele é apenas o intermediário Uhum. dessa parte. Aí, ó, obviamente, tem o que chamamos de financiamento a importação, mas tudo vai depender realmente da credibilidade entre as partes. Aí imagino que lá fora o banco vai ter que atestar que aquela empresa é sólida também, tem crédito. Uma parte importante aqui, voltando um pouquinho, que eu não falei, nessas decisões de pagamento, você precisa ter limite de crédito aprovado, pré-aprovado, ou já o dinheiro para ficar em garantia, né? Hum. Então, mesmo que você seja um importador pequeno ou grande, ou você tem uma margem de crédito, ou você tem o dinheiro de fato depositado no banco para fazer algumas operações, entendeu? Para poder não ter que enviar apenas o seu dinheiro, sabe? De fato. Imagina que para você travar um câmbio, imagina que você tem um limite de crédito já pré-aprovado. Você consegue fazer uma trava ali vamos falar trava de câmbio, mas trava de câmbio normalmente é utilizado para exportação. Mas você consegue fechar o câmbio, tá? É melhor, porque senão pode questionar, Confundir. trava de câmbio. Então, você consegue travar ali o câmbio e mandar o recurso depois, porque você tem um limite pré-aprovado, né? E aí, com isso, você consegue também pegar uma boa taxa, sem necessariamente ficar correndo de um lado para o outro. Então, depende bastante do relacionamento, mas uma coisa é fato que ou você vai ter o dinheiro já disponível, ou você vai ter um limite pré-aprovado para essa finalidade. Entendi. O banco não vai te dar $10.000 para você pagar por uma importação. Se você tiver ali, se você tiver o limite, a garantia, ele pode de repente fazer isso, mas você vai ter 2 dias, como se fosse um limite de crédito, um cheque especial. Entendi. Foi muito esclarecedor essa parte que realmente nem estava nas minhas perguntas, isso não passou pela minha cabeça. Vamos tentar dar aqui um passo a passo da questão cambial que a gente falou até agora. O passo a passo do importador que está chegando hoje. Então, eu procuro o banco, que eu já tenho conta, que eu já estou instituído lá e conheço gerente para fazer isso, ou uma corretora de câmbio. Onde que a gente busca corretora de câmbio? Por exemplo, na nossa empresa, como a gente já está nesse ramo do despacho aduaneiro há mais de 20 anos, a gente tem várias corretoras de câmbio que a gente chama de homologadas, tá? E homologadas por quê? Porque foram corretoras que vieram, e os bancos também, dos nossos clientes. Quer dizer, bancos, só fazendo um parênteses aqui, Wilson, todos os bancos podem fechar câmbio. Sim. Como que o importador sabe isso? Você pode ligar para qualquer banco. O ideal é que você pegue o banco onde você tem conta, porque você vai ter que ter o dinheiro lá, certo? Então, você não vai ter conta num banco e buscar um outro banco para fazer a operação de importação. Você já vai usar o seu. Não é Um pouco isso? técnico o que eu vou falar, mas vou simplificar. Existem bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de arrendamento, existem bancos de desenvolvimento, existem vários tipos de bancos, mas você não sabe disso porque você está indo ali no banco que tem um nome só. Só que esse banco que tem um nome só, eu não vou falar o meu banco aqui porque não vamos caminhar para esse lado. Depois eu dou dicas. Tá certo. Então, Justo. um banco normalmente é um banco comercial que ele tem a finalidade diversa, entendeu? Porque banco não gosta de deixar a oportunidade na mesa, para não falar perder dinheiro, né? Então, sim, você tende a encontrar a ampla maioria dos bancos e fazendo essa atividade Essa também. atividade de câmbio na importação. Sim. Então, passo a passo seria:
decide importar, não vou falar aqui da parte de despacho aduaneiro, de radar da Receita Federal, que estamos focando na questão de câmbio e investimentos. Então, vou falar só do cadastro dele. Decide que vai importar, conta com a ajuda do despachante aduaneiro se quiser para fazer isso também. Normalmente o despachante aduaneiro apoia o importador na questão do câmbio, quando é importação formal, tá? Mas o importador chegou hoje, caiu de paraquedas. Ele tem, se ele já tiver o banco dele, ele tem a opção de trabalhar com o banco dele e vai falar com o despachante aduaneiro vai instruir como é que faz a fatura pro forma de acordo com o que ele quer comprar, no valor que ele quer comprar, e vai falar, olha, você decidiu pelo seu banco ou pela corretora, você tem essas duas opções, tem que fazer o cadastro, no caso da corretora, né, que se for novidade, porque o banco, o cadastro já está lá, e vai fechar, né, fazer esse contrato de câmbio. Até aí, tudo bem? Tá. Tudo bem. Fez esse contrato de câmbio, vamos dizer que tenha sido realmente China, ou Alemanha, ou Itália, em qualquer lugar do mundo, só não pode importar da Coreia do Norte, atualmente. Então, fez lá com qualquer fornecedor e vamos dizer que já esteja mandando o parte do dinheiro para a produção. Com relação ao cadastro, voltando um pouco, quanto tempo, se tiver que fazer o cadastro, leva a aprovação desse cadastro? Essa é uma parte bem interessante, tá? Por quê? Imagina que você tem que fazer um pagamento de uma hora para outra e não tem cadastro em nenhum banco. Você vai demorar um pouquinho, pode cair em exigência. Se a sua empresa é redonda, o seu contador já disponibilizou para você a maioria dos documentos que são solicitados pelos bancos. Não digo apenas pelo meu ou pela corretora na qual trabalho também, mas normalmente em até 48 horas isso é feito se tiver redondo. Não é muito rápido, né? Hoje em dia a questão de tem um SLA bem rápido. O que é isso? É um tempo para... O que é SLA? É um caminho, é um percurso, né? Tem um tempo entre a entrada o tempo que leva entre a entrada do documento até a finalização dele. Então, o tempo médio é de até 2 dias, por exemplo, 48 horas. E em alguns casos, no mesmo dia. Depende bastante. Mas é legal não contar com isso. Então, já deixar tudo redondo para as suas operações e também para você poder ter as cotações, né? Porque imagina que você quer fazer a cotação e não tem cadastro em nenhuma corretora, não tem cadastro em nenhum banco. Você vai precisar gastar um tempo ali com isso e também correndo atrás da documentação se você não tiver, né, toda a documentação. Bastante coisa. Então, que você eu falou. sugiro que você, importador, iniciante ou não, já tenha um kit banco. Kit banco. Entendeu? Um kit banco, um kit câmbio. Que é, exatamente, voltando aqui, a documentação dos sócios, documentação da empresa, comprovante de residência, declaração de imposto de renda dos sócios. Se for casado, normalmente do cônjuge também, porque aí amplia a sua responsabilidade. E com isso, você envia a cada necessidade. Entendi. Então, já é bom ter tudo isso guardado numa pastinha, Com como certeza. documento da empresa. E isso, pessoal, também a Receita Federal, muitas coisas que a gente faz, a gente precisa dessa documentação também. É geral, não é só de banco. Mas aí, voltando, então, 48 horas para o cadastro, mais ou menos, pediu lá a fatura para o exportador mandou, fez o pagamento dele, no caso de ser antecipado antes para produzir a mercadoria. E da data que a gente paga, 2 perguntas. Que documentos tem que enviar, que tipo de informação o exportador lá fora tem que receber para ele saber que eu paguei ele? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é quanto tempo isso leva para ele ter efetivamente o dinheiro lá na conta dele? Normalmente com o Swift ele já consegue enxergar, entendeu? E aí o tempo que ele vai receber depende Então tem que passar o Swift para ele, o código Swift. Exatamente. Quando você a única informação. Quando você passa o Swift para ele já consegue enxergar no banco lá no destino. E aí o tempo que ele vai receber depende muito do banco, mas normalmente em até 2 dias. Normalmente em até 2 dias. 2 dias úteis. 2 dias úteis, sempre dias úteis.
ele já consegue receber o dinheiro e aí, nesse caso, enviar a sua documentação, se você tiver, obviamente, precisando, ou de repente despachar a mercadoria para o despachante aduaneiro dele lá fora fazer o embarque da mercadoria. Sim, isso. Então, A gente, Swift em até 2 inclusive, dias. na empresa, a gente manda buscar mercadoria na fábrica em qualquer lugar do mundo. A gente já faz isso há Bom, bastante tempo. Então, ele nem precisa despachar para Porto, despachar para o Brasil, nada disso, que a gente já busca. Mas, então, são 2 dias, em média, 2 dias úteis, que ele vai receber, e aí vai a questão da emissão da mercadoria, que o despachante aduaneiro também cuida, porque tem que transformar a fatura pro forma em fatura original, tem que ter o packing list e tal, que você também conhece muito bem esse assunto, né? Então, eu já falei da documentação necessária, os custos envolvidos. O custo é sempre spread ou é só spread ou pode acontecer de cobrar também alguma outra taxa para fechar esse câmbio em cada processo? Porque na boa exportação pergunta. a gente sabe que a gente chora para tirar tudo, né? Sempre que está exportando, mandando do Brasil para fora, ninguém quer pagar nada porque o preço tem que ficar muito baixo. Mas na importação, muitas empresas corretoras de câmbio, a gente vê que fazem uma outra cobrança além do spread. Você tem algum conhecimento disso, de quanto que cada um escolhe cobrar o que quer, como que é essa questão? É uma excelente pergunta, né? De fato, você precisa ficar atento, principalmente no CET, né? Que é o custo efetivo total. Então, o CET vai dizer para você quanto de fato você está pagando por aquela operação. E aí no CET você tem a taxa de câmbio contratada, e aí você pode ter taxa de abertura de câmbio, N taxas que de repente não sejam tão necessárias assim. Então isso depende da sua negociação com o banco e com a corretora. Hoje a competitividade no mercado, o que é excelente para todos, para você importador, para quem no mercado em geral, né, a livre concorrência é perfeita. Então, isso também. Então, muitas corretoras já não estão cobrando, porque é uma taxa que é opcional e é livre entre as instituições. Então, claro, imagina que, poxa, você não vai conseguir a taxa mínima negociando $5.000 por mês, por exemplo. Não vai, porque não vai pagar a operação. Imagina você que vai fazer um processo de importação. Você não pode cobrar menos do que X, porque senão não vai pagar tua hora homem, né? Seu HH. Inclusive o seu HH é um ensinamento que eu adquiri aí com a Lu, né? Então, eu me lembro lá atrás, HH. Eu falava. Então, no meu caso, era happy hour, né? Então, o que acontece? O hora homem precisa ser pago. Então, não vai acontecer de você ter spread de 0,5%, de 0,70%, de 1%, sendo um pequeno importador, infelizmente, e você é de convir que, imagina que a gente esteja trabalhando com $5.000 e o spread seja de 1%. Então, a gente está falando de uma taxa de $50, né? Então, $50 pode não pagar o custo da corretora, porque a corretora tem as instalações, tem os funcionários, tem luz, tem os custos, né? Tem os impostos. Então, muito provavelmente, há uma taxa fixa, mínima, por cada operação. Então, quanto mais você estiver importando, quanto maior a sua transação de importação, maior o seu poder de negociação desse spread. E aí, obviamente, tem que ficar atento à tributação, dependendo do que você está fazendo. Isso aí é um pouco mais caso a caso. Mas sim, você precisa ficar atento no custo efetivo total da operação para saber os custos embutidos ali. Esse custo efetivo total da operação, esse CET, ele vem em algum documento para o importador? No contrato está falando isso? Ou ele seria uma conta à parte que o importador tem que ter lá na empresa dele para saber esse custo? Então, imagina que você esteja negociando, ligando para a corretora e negociando uma taxa. E aí você negocia, hoje o dólar tá, não sei quanto está o dólar agora, né? Mas imagina que esteja 5,40 e aí ele te dá uma taxa de
5,45, por exemplo. É mais ou menos 1%. E aí você vê que esse 5,45 de fato foi a taxa, né? Aí vamos botar 100 mil dólares. Aí dá 545 reais, R$ 1.000, né? E aí no fechamento ali você vê que esses 545 na verdade foram 546. Porque aí tinha taxa disso, taxa daquilo, taxa do outro. Mas a taxa foi 5,45. Legal, foi, de fato. Mas o custo efetivo total, você divide 546 mil por 100 mil dólares, e aí você dá um 546, por exemplo. Já tem 1 centavo ali de diferença em cima da taxa que você negociou. Então é nisso que você precisa ficar atento. Ou seja, o que você está me dizendo é que quando conversar com a corretora ou o banco, que os dois fazem isso, né? Você tem que mostrar que você tem esse conhecimento. Seria o seu poder de barganha. Ó, eu sei o que é 7. O que Na hora de negociar, para depois esses custos não ficarem fora e você achar que você teve grandes vantagens, porque a diferença da taxa foi pouca, mas tem várias outras taxinhas por fora que você não sabia que existiam, mas que na hora de negociar você tem que falar, olha, o meu 7 não pode ser alto. Que tipo de comentário que o importador pode fazer para que a corretora e o banco saibam que ele sabe onde está pisando? Que ele Já pode perguntar quanto que é o custo da operação, o custo total da operação. Se falar 7, ele pode fazer algumas perguntas técnicas e ver que você não sabe nada, né? Então é perguntar assim... É tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Então é perguntar realmente quanto que é o custo total da operação. Não faz muito tempo, e eu fui num dos grandes bancos brasileiros, e alguém tinha feito um câmbio no caixa. E a taxa da operação, o spread da operação, era de 9%. Então, 9%. Então, tudo depende da forma como é disponibilizado para você. Quanto mais simples for, mais caro tende a ser. Quanto menos exigência te fizer, tende a ser mais caro. Lembra lá no início que eu falei de quanto pequeno você é, mais fácil é você acabar pagando um pouco mais caro para poder fugir de uma burocracia, até você ter uma autoridade no mercado, um poder de barganha maior. Isso faz parte do jogo, é verdade. Mas não dá para você pagar 5% de spread, 10% que seja, né? E tem empresa, tem instituição que cobra isso. Empresa não, instituição. Sendo bem honesto, em questões de corretoras, eu nunca vi. Isso me chamou a atenção porque era um grande banco nosso, brasileiro, e foi um câmbio que provavelmente um turista fez ali no caixa. E aí você vê, né? Tem as instituições... Foram aproveitadores, né? Tem hoje, por exemplo, tem várias formas de pagamento que são tantas que algumas, de repente, eu já não tenho conhecimento, porque toda hora tá tendo uma modificação nas fintechs da vida, né? Então, você vai lá, entra no site, faz na hora um câmbio, né? Que é câmbio, não deixa de ser câmbio. Imagina que você vai no meu mundo aqui, de verdade, né? Porque eu sou especialista em investimentos, mas já tenho uma experiência e falo de câmbio também. Mas eu não sou da mesa de câmbio, mas falo de câmbio também. Falo, de fato, 360. E quando você vai fazer uma importação em dólar, por exemplo, você precisa fazer uma remessa. Seja no próprio aplicativo do seu banco ou da sua corretora de investimentos, você faz um câmbio ali. Então, esse câmbio também, inclusive aqui, já fugindo um pouquinho, falando de câmbio, mas fugindo um pouquinho, quando você liga para o teu assessor de investimentos, você tem o poder de negociação com ele. Mas quando você faz direto no teu aplicativo, a taxa mínima é a mais alta. Então, já fica também uma demonstração de que você sempre precisa negociar. Não chama de barganha, não, mas é negociar, porque do outro lado, o assessor de investimentos, ele também precisa receber, né? Ele precisa ganhar. Mas se você faz um mesmo trabalho e utiliza o trabalho dele para fazer, você não fecha direto, você paga mais barato. Porque de uma forma ou de outra ele vai estar recebendo também. Então, há um jargão também para a linha de crédito que a gente chama e serve para todos aqui, que quanto mais fácil o acesso ao crédito, mais caro ele é.
Então aí a gente tem cartão de crédito, cheque especial e assim vai. Mas isso é assunto para outro podcast, né? Há muito assunto, muita coisa, mas está sendo muito boa a sua presença aqui e a gente vai sim falar dessa sua especialidade, de como que o importador pode fazer para investir esse dinheiro. Eu quero que você dê também esse passo a passo aqui para gente. Deixa eu só ver aqui na minha lista de perguntas com relação a essa parte inicial, se eu esqueci de perguntar alguma coisa. Os documentos você já falou. Você estava muito falando que existiam outras formas e a gente ia falar lá na frente com relação à trava. Quer falar disso agora? Você acha que é o Então, momento ou tem algum comentário que você quer fazer ainda com base no que a gente já falou até agora? isso é muito importante porque lembra que você perguntou se o importador podia ficar entrando na internet para ver a taxa, qual o Sim, você melhor falou que não horário, vale a né? pena, que isso é neurose, meio assim. Não Exatamente. é a especialidade dele. Eu acho que para negociação ser segura, você precisa estar seguro, né? Então, se você imagina que você é um importador e você tem recebimentos em dólar também, vamos utilizar o dólar. E aí você normalmente faz importação, e quando você faz importação, você precisa enviar o dinheiro para fora, né? Mas você também tem recebimentos em dólar. Então, é isso que a gente chama de hedge natural, sabe? Hedge traduz-se para proteção, porque você tem recebimentos em dólar rotineiros, você tem pagamentos em dólar. Então, se o dólar subir, o que você tem a receber também vai subir, né? Se o dólar cair, o que você tem a pagar vai cair, mas o teu recebimento também vai cair. Diminuir, sim. Então, para essas empresas, já são mais consolidadas, tudo bem, mas é um assunto que cabe aqui. Então, o hedge natural é o melhor dos mundos, tá? Imagina a Embraer, que é uma grande exportadora, né? Uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, e é brasileira, orgulho, né? Que bom, né? Ela exporta a embarcação, o avião. E com isso, ela tem recebimento em dólar, sendo que ela precisa importar também várias peças, vários componentes, vários sistemas e até tecnologias. Então, ela tem menos preocupação do que quem tem apenas um lado da moeda. Então, para você que tem apenas um lado da moeda, e esse lado que você tem, esse Ou lado seja, que só compra e não vende, que só Isso. importa e não exporta, Você né? que está apenas no lado da importação, você tem que se preocupar com o pagamento. Então, se você tem que se preocupar com o pagamento, você tem que se preocupar em quanto você vai pagar. E no Brasil, a gente tem uma volatilidade, já explico o que é a volatilidade, muito grande. É simplesmente a oscilação dos preços do dólar. Não faz muito tempo, o dólar bateu sua máxima histórica, que a gente chama de ATH, que é All Time High, em 5,31. Então imagina, você fez uma importação e quando você fez a importação, o dólar estava R$5 e você precisava de R$500 mil para pagar. E aí você não fechou o câmbio, você não travou o câmbio, você não fez nenhuma operação de nada. E aí, na data da sua obrigação de enviar o recurso para o exterior, imagina que esse dólar esteja R$6, não vou botar a taxa máxima, né? Então você teve uma perda financeira de R$100 mil, de 20%. Que perigo, hein? É um perigo muito grande. Nossa, a pessoa não está prevendo que vai acontecer um negócio desse. Porque você está recebendo em reais, né? Aqui no Brasil, imagina que a sua mercadoria já esteja vendida, porque acontece muito isso, né? Você negocia agora, já vendeu agora para receber daqui a X meses. Então, com isso, já vendeu e já botou até o teu preço. Não tem nem mais como Exatamente. mudar Não a tem, margem não de tem. lucro, né? A Para sua- aumentar e pegar esse prejuízo. A sua margem está. Já está lá no produto. Você já combinou o preço, já não tem mais como mudar isso. Você vai chegar para o teu cliente e falar: olha só, aumentou 20% porque o dólar aumentou 20%. Aí ele vai dizer: problema seu, só lamento. Exatamente. E, obviamente, diga-se de passagem que se você tem uma obrigação de R$500 mil, de R$100 mil, R$500 mil em dólar, você botou a sua margem de lucro. E a sua margem de lucro líquido, normalmente,
para um bom negócio, 20% é muita coisa. É muita coisa, é muito alta essa margem. Eu ia falar um termo técnico, mas esquece. Mas Então, depois explica. Pode falar termo técnico, né? não, Pode. Se imagina, explicar, tá tudo bem. não sei se é melhor, As melhor, pessoas ficam mas é margem de sabendo, é lucro. muito Não, bom. é margem de lucro. Vamos considerar. Markup que você ia falar? Eu ia falar Lagida em português e EBITDA, EBITDA em inglês, mas é o lucro, de fato, que você tem ali. Não um lucro líquido. Mas você tem uma margem de 20%. Que é o lucro operacional. Aí eu tô meio que explicando um pouquinho. Entrando muito no financeiro. É o lucro operacional. Você vai zerar a tua margem simplesmente porque você não fez uma proteção. E aí, de Convic, nesse caso, se você quiser realmente travar o risco já fechando o câmbio, você vai perder dinheiro porque você, na realidade, vai estar antecipando o pagamento que você não tem necessidade. Mas, de repente, para o seu psicológico, tá valendo. O fato é que você não vai correr o risco dessa forma de chegar lá na frente e o dólar tá R$6. Isso é ótimo, então. Como que acontece essa trava? Só para ver se eu entendi. A gente vai falar aqui não de quem tem o hedge natural, porque o hedge natural meio que já se compensa, pelo que você falou, né? Sim. Então, ele já exporta e já importa, e uma hora ele ganha, uma hora ele perde, mas faz parte do show. Não tem muito o que fazer. Agora, para o importador, para quem só importa, como que funciona essa operação? Que é o que você está tentando explicar aqui, né? Sim. O importador... O que muda nisso que a gente já falou? O que tem que fazer a mais? Que nome que ele tem que dar para a corretora ou para o banco quando ele liga e fala, olha, eu quero fazer isso para eu ter certeza que a minha taxa vai ser essa, para eu não ter esse tipo de surpresa que pode gerar um prejuízo. Como que faz? Então, tem duas formas que são tradicionais, e a minha presença aqui, uma vez que eu sou especialista em investimentos, é adicionar um pouquinho. Isso aí, por favor, faça então, isso. As formas tradicionais que todo mundo conhece, contrato futuro e NDF. Contrato futuro é você negociar a taxa lá na frente. Você já vai saber quanto que vai ser a taxa, e aí você pré-definiu ali, e você pode ter que fazer ajuste. Mas você não tem tributação. Não tem tributação. Imagina que o ajuste foi positivo e você não tem o imposto de renda como tem na NDF. Os dois são instrumentos de defesa, né, de proteção, porque você está simplesmente prefixando ali quanto que você quer pagar na NDF. Imagina que você tem um contrato de $100 mil, por exemplo. Você vai pagar um percentual para poder fechar esse contrato, e é isso nos dois você paga, né? Mas imagina que seja 2%. Isso varia, tipo, tem um range, varia de tanto a tanto, de 2 a 5, é a praxe. Sei que pode cobrar quanto quiser também, né? Mas tem uma média, assim, de percentual? Varia bastante de instituição para instituição. Você, de fato, tem que ter um contato próximo ali com quem está te atendendo para tentar deixar o mais barato possível. Mas existe a volatilidade, que é o quanto o mercado está dinâmico, ela deixa os preços mais caros ou mais baratos. Às vezes não depende tanto de quem está sentado à mesa do outro lado, entendeu? Porque se a volatilidade estiver muito alta, o preço da proteção vai ser muito alto também. Entendeu? Porque o mercado está com medo. Então, se o mercado está com medo, ele quer pagar o quanto for para se proteger. E não vou explicar em termos técnicos, porque isso daí já lida com opções e derivativos. Derivativo. O derivativo é um pouquinho mais difícil de explicar de forma rápida, assim. Então, o que acontece? Você fez uma NDF de $100 mil e o dólar hoje está R$5. E aí você vai negociar $1, o teu dólar vai ser 5,10, por exemplo, que você vai pagar a taxa. Então, você vai deixar uma parte em garantia, rendendo na corretora, e outra parte você vai fazer o que você quiser. Mas vamos supor que você invista toda essa grana e
obtenha juros sobre ela. Então, a gente está falando hoje de R$510 mil, né? É o que você teria que pagar. R$510 mil. De taxa de 5,10, $100 mil, 510 mil. É, isso aí. E aí, vamos botar um contrato de 6 meses, por exemplo, 5 meses, para ficar mais fácil. Então, durante esses 5 meses, a sua grana rendeu 1% ao mês, por exemplo. Hoje, até o final do ano, a previsão de taxa de juros vai te pagar no mínimo 1% ao mês. É muito raro que isso ocorra diferente, para baixo, tá? Isso porque a gente está em cenário político, então, e aí eleição, tudo isso gera Instabilidade. uma volatilidade muito grande, porque você não tem certeza do que vai acontecer, não sabe quem vai ganhar, não sabe como vai ser. Então, esse cenário de volatilidade começa quanto tempo antes de uma eleição? Só por curiosidade. Agora a gente já está nesse período? Então, boa pergunta. É uma pergunta muito inteligente, porque o que define a taxa de câmbio é o mercado. São os investidores, o medo ou a segurança deles, digamos assim. Exatamente. Quanto eles estão com medo, quanto eles querem pegar dinheiro e guardar e o quanto que eles querem investir na produção. Seria mais ou menos isso? Porque quando eles têm medo, eles querem guardar dinheiro, não é? Eles não querem comprar uma máquina, eles contratar pessoas, porque eles estão inseguros, é o momento de segurar, ou não é assim que funciona? Nesse caso, falando do dólar, tá? Do dólar. Isso daí vai para investimento normal, né? Você acaba querendo proteção. Tanto é que o ouro está nas máximas e atrás de máximas históricas, porque é um ativo de defesa, de proteção. O ouro é um hedge, entendeu? Eu compraria diamante, que é mais fácil de carregar. Aí não passa no detector de metal, né? Eu compraria ouro, mulher, mas... Então, ouro é um hedge. As pessoas compram ouro quando tem possibilidade de guerras, como está acontecendo. Sendo que há um jargão no mercado que diz o seguinte: juros, previsão de juros e de dólar é cemitério de economista, porque eles sempre erram. Então, você dizer para quanto vai o dólar ou para quanto vai os juros é uma incerteza muito grande. Por que o dólar ainda tá no que tá, não tá em 6, por exemplo, diante de tantos problemas? Porque a taxa de juros está alta. Então, uma coisa que é feita pelos investidores globais, que é o carry trade. Carry trade é você levar o dinheiro, né, carregar o dinheiro para um trade, né? Isso para um negociador. É uma explicação bem rasa, mas que você consegue entender que o pessoal traz o dinheiro para o Brasil e mantém investido. Quando ele traz o dinheiro para o Brasil, o que ele precisa fazer com o real? Precisa comprar real. E aí, quando ele compra real, a demanda pela compra faz o quê? Faz o que você está comprando aumentar de preço. Tem muita gente comprando, o que acontece com os preços? Os preços sobem. Então é por isso que o real está... Oferta e demanda. Isso. Da oferta e demanda. Isso, exatamente. Por isso que o real, ele está, entre aspas, valorizado frente ao dólar. Porque a taxa de juros está valendo. Então, é o que chamamos... Aí, estou entrando em alguns termos aqui, mas vou tentar sempre explicar. É o que chamamos de juro real, que é o quanto tem a inflação, desconta a inflação, e o quanto você está tendo realmente de juros. E é um dos juros reais mais altos do mundo. Então, estamos pagando 15%, a inflação está arredondando 5%, então você está tendo um rendimento real, um juro real de 10%. Então, não sei quem é o primeiro, não lembro agora, mas nós somos o segundo ou terceiro país para mais investimentos, que o pessoal traz o dinheiro. Traz para fazer o chamado carry trade, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Corre o risco, obviamente, da desvalorização do dólar frente ao real, mas é um risco. Então, voltando a volatilidade. Ao hedge, a questão de hedge, ele pegou esse dinheiro e manteve investido. Por 6 meses, 5 meses que você falou, né? Isso, com liquidez total. E aí, ele tem aí R$25 mil. Liquidez quer dizer que a qualquer momento ele pode pegar. Não tem um prazo mínimo para ficar segurando, o banco segurar o dinheiro. Isso, liquidez. Então, existe um investimento, que você vai me dizer um nome, talvez tenha um nome, que
o importador, quando tem uma conta para pagar daqui a 5 meses, ele pega, coloca nesse investimento com liquidez total, o dinheiro dele está rendendo e quando chegar no momento de pagar, ele vai fazer isso tranquilamente, sem deixar o dinheiro parado no banco. Isso, exatamente. O que que acontece? Quando o investimento tem liquidez alta, né? Liquidez de D0, que é sacar hoje, resgatar hoje, ter o dinheiro disponível hoje, ou até D1, que é no dia seguinte, normalmente esse investimento é conservador. E normalmente esse investimento é de renda fixa. E aí a gente pode falar de CDB, pode falar de LCA, de LCI, ou até mesmo um fundo de investimentos atrelado a títulos públicos. Com isso, você consegue colocar em garantia, porque uma parte desses 500 mil reais, 510 mil reais, ele vai precisar ser colocado em garantia na corretora. Quantos por cento? Normalmente 20% a 30%, depende. Então você não vai conseguir mexer tudo no botar tudo no investimento, porque 30% está parado. Na realidade, esse 30% é um investimento que vai ser dado em garantia. Mas esse investimento vai continuar rendendo para você. Vai, tá. Entendeu? Então, uma parte você vai ficar travado, mas rendendo. Outra parte você vai fazer o que você quiser. Se você precisar. Isso, você vai fazer o que você quiser. Ótimo. Imagina que você só tem os 200 mil e queira travar 500 mil. E sabe que a garantia para essa operação é de 200 mil. Você coloca os 200 mil e vai correr atrás dos 310 para poder pagar a operação, que a operação que você vai pagar é 510. 510 mil, que era dos 100 mil dólares. Exatamente. Nessa daí, do 510, na NDF, por exemplo, é 510 mil que você vai pagar e tá fechada a operação. Se o dólar subir, você não quer saber. Se o dólar cair, você também não quer saber. Mas uma coisa é fato. Se o dólar cair, você tem um ajuste negativo. O que é o ajuste negativo? Isso é termo realmente de mercado. O ajuste negativo é o seguinte: imagina que o dólar caiu para 4,90, ok? Então, na prática, o que você teria que pagar é 4,90 vezes 100, concorda? 490 mil. Então, esses 490 mil serão ajustados para os 510, que foi o que você contratou. Entendeu? Então, quando você receber os 507 mil, você faz um ajuste para a corretora para poder fechar os 507. O que é o ajuste? O que você chama? É você ajustar de fato o contrato que foi fechado. Então, o contrato foi fechado em 507 por causa da taxa. Sim, que era 510, tirou o percentual da taxa para fazer o fechamento, a trava. Posso chamar de trava ou tá errado? É o NDF. A gente tá falando da NDF, que é um contrato. Na realidade, o dólar a gente botou a R$5, né? Foi a 510. 5,10. 5,10 por causa da taxa. Mas o dólar contratado... 5. Exatamente. Então, essa diferença que você receberia positiva, porque foi contratado... Porque ficou abaixo, no caso dos 490 Isso. E não 510, tem uma diferença de 20 mil? Isso, aí ela é automaticamente devolvida. E se o dólar subir, por exemplo, para R$6, por exemplo, todo esse ganho aí também é ajustado lá para o que você fechou. Então, nesse caso aí, você tem a certeza de que você não vai ter que pagar nada e também não vai receber nada. Porque o contrato para a operação já está travado ali. Agora que eu tô entendendo. Que bom. Se eu tô entendendo, vai todo mundo entender também. Porque nesse caso aí, você prefixou a operação. Prefixou, então se subir para 600 ou se baixar para 490, continua sendo 510. Então, 500. É importante a previsibilidade. E aí, o diferencial uma vez que o importador, me corrija se eu estiver errado, uma vez que o importador tem essa previsibilidade que essa operação dá, é tranquilo para ele calcular o custo da importação, porque isso é o custo da mercadoria na importação, né? Então, Sim. foi quanto teve que pagar para o exportador. Ele calcula, com a ajuda do despachante aduaneiro, os tributos, a logística, tudo ali que ele vai gastar.
e consegue precificar com muita antecedência o produto dele por quanto que ele vai vender, sem ter risco de prejuízo, porque ele já vai botar a margem de lucro dele, já vai saber quanto é que é de imposto de importação, imposto nacional, comissão de nota fiscal para venda, enfim, toda a logística, tudo que envolve a questão da importação e o pagamento do fornecedor, que normalmente é a maior parte, ele já está garantido para saber quanto que ele vai vender aquele produto e se ele é competitivo e o quanto ele é competitivo. Quer dizer, não tem surpresa. Não dando mais ou dando menos é aquilo. Exatamente. Essa é uma das formas mais simples que você tem de garantir o preço, né, que você tem a pagar. E com isso, você ainda teve um ganho de rentabilidade com seus investimentos. Sim, de 5%. de 20 mil que a gente tinha 25, falado. 25 mil. 1% ao mês, sendo simplista ali em cima dos 500. Então, com isso, esses 25 mil vão pagar os 10 de taxa que você pagou. Gostei ainda vai disso, sobrar hein? 15 mil. Ou seja, ao invés de você pagar, na realidade, os 500 mil, você está pagando 590. Porque você... 585, na verdade, né? Quer dizer, 485, porque você teve um ganho no seu investimento, o que é diferente de você fechar o câmbio imediatamente. Sim. Porque se você fecha o câmbio imediatamente, você tem que dar o seu dinheiro para o banco para fechar a transação. E aí, se você pega os 500 mil reais e fecha o câmbio ali, você não tem mais os 500 mil reais para trabalhar. Uma vez que você não tem os 500 mil reais para trabalhar, legal, o câmbio está fechado, mas você não ganhou nada com isso. Você... acontece bastante, tá? Acontece bastante. Não, quero fechar o câmbio logo. Porque quer segurar e a não taxa. necessariamente precisa isso. Então, a NDF... Interessante, a NDF é isso. Das duas questões que você colocou, que é nessa proteção, qual que é mais interessante? Quais os prós e contras? Então, vamos falar agora do contrato futuro, né? Futuro. Vamos falar do contrato futuro. Tá. E sendo bem direto para facilitar a compreensão. Diferente da NDF, você pode ter um ajuste positivo, entendeu? Imagina, você vai ter que pagar, vamos arredondar sem taxa, para ficar fácil. Você vai ter que pagar 500 mil, ok? Vai ter que pagar 500 mil de uma forma ou de outra. Se o dólar subir, você tem uma vantagem que você vai receber esse dinheiro. A diferença é que você vai ter que pagar o imposto de renda sobre isso. Então, no contrato futuro... Sobre o lucro. Imposto de renda sobre o lucro. Então, no contrato futuro, se for vantagem para você, você ganha essa vantagem? É isso que você está me dizendo? O ajuste pode ser, de fato... Se o ajuste for para mais, você ganha, mas você também perde ou não? Não, porque você... Travou. Vamos lá, vou explicar, né? No mundo dos derivativos, né? Tem a opção de compra e a opção de venda. Ok? Ok. Vai assim, bem beabá mesmo, porque não é o meu talento. Não tem problema. Não nasci com esse. O que acontece? Se você vai pagar, você tem medo que o preço aumente. Concorda? Sim. Se você tem medo que o preço aumente, você procura uma forma de diminuir esse risco. Ok? Ok. E aí, você compra uma opção de compra. Compra uma opção de compra. Você compra uma opção de compra. E quem compra tem a opção de fazer. Não tem a obrigação de fazer. Ok? Então, imagina que você comprou uma opção de compra com dólar a R$5. Você pagou uma taxa por isso, tá? Uma taxa da operação. Você pagou um prêmio. Porque alguém do outro lado está assumindo a responsabilidade de vender para você. Ok? E tem a opção de venda, que é você comprar uma opção de vender alguma coisa. E mais uma vez, quem compra tem a opção de fazer, não tem obrigação. Então, nesse caso aqui, uma vez que você está querendo se proteger, você compra uma opção de put. Né? Agora eu vou entrar porque tem a opção... A call
é compra, Hum. tá? E a importação é compra. Na verdade, uma vez que eu acabei me enrolando, tá vendo? A importação é compra. Acabei me enrolando. O que acontece? Você compra a opção de compra mesmo. Opção de compra. Tava tentando explicar. Eu acho que foi isso que você falou. Foi isso que eu falei. O oposto vai para quem tá exportando. Não interessa. Não precisa nesse momento. Então, menos uma menos coisa. Menos uma para explicar. Então, uma vez que você comprou a opção de compra a R$5, se o dólar cair, você vai pagar exatamente a variação do dólar para baixo. Você vai ter ali, imagina, o dólar caiu para 4,50. A sua obrigação de fazer lá com o exportador, quanto é? 100 mil dólares vezes 4,50. Então você vai pagar 4,50 vezes 100, 450 mil. Ok? E se o dólar subir, você comprou uma opção de compra em R$5. Então você vai querer comprar a R$5 ou não? Uma coisa que está mais cara. Não. Né? Você não vai querer comprar. Não. Mas opção não vou exercer. Mas alguém assumiu o compromisso com você de te vender a R$5 algo que esteja mais caro. Entendeu? Você não vai querer comprar, obviamente, pagar mais caro numa coisa que custa R$6, por exemplo, R$5,50 que seja, algo que você assumiu ali, algo que você comprou o direito de comprar 5. Então, se você comprou o direito de comprar 5, você vai querer comprar 5. Lógico. E alguém do outro lado lá, que recebeu um dinheiro, botou no bolso, uma seguradora, normalmente a gente explica o fato da seguradora. Quando o seu carro bate, você quer o que de volta? Que é o valor do carro segundo a tabela FIPE. Por quê? Você pagou um prêmio. Então, você tem a opção de compra do seu carro pelo valor que está na FIPE. E a seguradora tem a obrigação de te dar o dinheiro da FIPE, entendeu? É a mesma coisa. O dólar que você assumiu, que você comprou o direito, era R$5, independente de quanto ele está para cima. Então, isso é uma das... Tem que ser bem feito, né, no caso, né? Porque é um dos riscos que as pessoas não se dão conta. Porque o outro lado que vendeu a opção de compra para você, ele tem a obrigação de te vender, independente do quanto o dólar esteja para cima, entendeu? E você vai querer comprar esse dólar por R$5. Ah, tá 5,10? Não quero saber. Eu quero os 510 mil. Ah, mas a taxa que você pagou foi 10 mil. Sim, vou diminuir minha taxa, entendeu? Agora imagina que vamos superar mesmo o nosso bate-papo aqui. Imagina que o dólar saiu de 5 para R$6. Então você vai ter R$100 mil de lucro na operação, vai deduzir o valor do prêmio que você pagou, que seja 10 mil, por exemplo. Você vai ter R$90 mil de prêmio. Aí o que você vai fazer com esses R$90 mil? Vai pagar o teu exportador. Entendeu? Porque a tua obrigação com ele permanece. De quanto? De 100 mil dólares, concorda? Então o dólar subiu. Nesse momento que você comprou a operação, você muito acreditava bastante que o dólar ia subir, entendeu? Então com isso você travou ali o teu risco, porque você comprou uma opção e aí lá no momento você encerra o contrato e aí você vai receber essa diferença entre os 600 mil e os 100 mil, entendeu? 90, e aí com isso você vai fechar o câmbio de 600 mil sem ter nenhum prejuízo, né? A diferença do contrato futuro, né, pro NDF é que no NDF esse ajuste é considerado como parte da operação e aí não tem imposto de renda de 15% que tem no contrato futuro, entendeu? Então seria mais vantagem o NDF ou não? Se você é um importador que não tem assessoria de investimentos, que está chegando agora, de repente o NDF seja mais simples. E se o valor for baixo, não significar tanto para você, é mais fácil fechar o câmbio. Agora, se você é um importador que já tem uma certa assessoria por trás, ou alguém que te ajude de fato, aí você vai muito além disso. Aí você vai fazer travas
sem ser a trava normal, porque dizem que trava de câmbio, de fato, para exportação, mas você consegue fazer operações de trava com derivativos, entendeu? Você consegue... Dá para você comungar, dá para associar os dois. Imagina que você aceite um determinado risco. Aí você compra uma call e vende outra, por exemplo. Aí já é um pouco mais complexo, a gente não precisa entrar nisso. Mas tem várias formas de você aumentar o seu ganho com o mesmo valor que você pretende, sem correr o risco. É um caso que aconteceu foi a Sadia com a Perdigão, né? Sadia com a Perdigão, foi famoso, né? Isso. O que ocorre? Ali não estava tendo proteção, estava tendo operação com derivativo de apenas um lado. Deixa eu só contextualizar o pessoal a questão da Sadia com a Perdigão. A Sadia sempre foi uma empresa, comercialmente falando, muito mais famosa do que a Perdigão. Só que a Sadia fazia operações, e aí você me corrige, de hedge, né, de trava na exportação. Derivativos, operava com derivativos. E começou a ficar meio que, vamos dizer assim, viciada nisso. Fazia muito isso. E nós, leigos, em determinado momento, vimos na imprensa que a Perdigão, que era a menorzinha, né, a menos conhecida da população, a que vendia menos, comercialmente falando, tinha menos resultado enquanto empresa, tinha feito exatamente o contrário. Tipo assim, enquanto todo mundo esperava que a Sadia comprasse a Perdigão comprou a Sadia. E foi por conta de operações financeiras, que agora você vai explicar aí no detalhe o que aconteceu nessa história, certo? Certo. Que tem a ver com mercados, com comércio exterior também. O que ocorre? Toda crise, ela pega as pessoas normalmente de surpresas. E você está totalmente exposto de apenas um lado, pode te levar à ruína. E você precisa estar sempre evitando o risco da ruína. E uma das formas de evitar... Ruína é uma palavra forte. Né? Porque pode quebrar. Ruína é quebrar. Você tem que evitar quebrar. E como você evita a quebra? Às vezes, abrindo mão de um lucro exorbitante para ter um lucro menor e travando as operações, né? Ou que seja, de repente, a gente falou aqui de quanto a gente ia ganhar se fizer a NDF, né? O NDF é um contrato seguro, por exemplo. Mas você vê que o resultado financeiro não é tão alto. São 15 mil reais em cima de 500 mil, né? Não é tão alto, a gente está falando de 3%. Mas é uma operação que você pode fazer com segurança. Mas imagina você correr atrás desses 3% de diferença sem fazer uma trava, sem fazer um contrato. Você corre um risco absurdo. Absurdo mesmo, elevado a não sei quantas potências, entendeu? Então, quebra a empresa. Você quebra a empresa. Aconteceu, né? Então, o que acontece? Em 2008, a grande crise do mercado financeiro, com a queda dos Lehman Brothers nos Estados Unidos e da IG, teve um problema sério com o ramo imobiliário lá fora. E esse profissional, ele acreditava que o dólar ia cair, né? Ele acreditava que o dólar ia cair. Então, o que ele fazia? Ele operava vendido no dólar. O que é operar vendido no dólar? Já ia perguntar isso. Você franziu já. testa. A linguagem corporal não deixa, né, passar nada. É verdade. E, de fato, o corpo fala, né? Que mais que tudo. Acho que é 55% o corpo. O que acontece? No mundo dos investimentos, e sendo direto no mundo dos derivativos, você tem a opção de estar comprado, eu já vou explicar, tem a opção de estar vendido, e tem a opção de estar travado. E tem várias outras estruturas, tá? Se tiver alguém de mercado, sabe que tem muitas operações que você consegue montar com derivativos, mas sendo bem simplista. Quando você está comprado, você tem a opção de fazer, porque você comprou aquela opção, tá bom? Imagina que você está comprado, agora eu vou falar diferente da call, para ficar mais o podcast ficar conteúdo muito grande, hein? Tá especialista mesmo. O que acontece? Quando você compra uma put, PUT, essa é uma opção de venda. Então, quando você compra uma opção de venda, você tem o direito
de comprar algo, de vender algo por determinado preço. Imagina, você tem essa TV e você quer ter a opção de vender a TV por R$ 2.000 daqui a um ano. Eu acho que essa TV vai valorizar mais do que R$ 2.000 daqui a um ano. Então, eu aceito receber esse preço, esse prêmio, para te vender a TV para comprar de você a TV daqui a um ano. E aí, daqui a um ano, essa TV valorizou. Você vai querer vender a TV? Não, aí você já mudou de ideia, porque já tá valendo 3 e você não quer sair no prejuízo. Eu que comprei esse contrato, eu tenho a opção de comprar ou não. Eu não vou comprar, não vou fazer isso, né? Porque eu tenho a opção de vender no mercado por R$ 3.000. E você recebeu o prêmio e não vai ter nenhuma obrigação, porque eu não quis exercer o meu direito de te vender a TV, porque não fazia sentido. E o oposto é o seguinte, a TV desvalorizou. Essa marca não está nem sendo mais fabricada no mundo. E aí, ao invés de R$ 2.000, hoje você compra essa TV por R$ 1.000. E aí, como eu comprei o direito de te vender a 2.000, você vai ser obrigado a comprar de mim por 2.000. Entendeu? E aí, o que acontece? Se você compra essa opção, você tem o direito. Se você vende essa opção, você tem a obrigação, ok? E o cemitério de malandros dentro do mundo dos derivativos é quem vende call, que é a opção de compra, a descoberto. O que é a descoberto? Você não ter o ativo ali para poder cobrir a obrigação. Então você não tem a garantia. Você não tem. Não tem a garantia. TV. Garantia, você sempre precisa ter uma parte, né? Você não precisa ter todo o valor. Tá. Mas aí. Mas não tem o bem, no exemplo que você usou de televisão. Nesse caso, você não tem bem. Muitos ativos no mercado financeiro não tem a entrega do. Tem a promessa, digamos tem assim. O ajuste financeiro. A NDF, por exemplo, é uma coisa. Não entregável, entendeu? Resumindo aqui. É virtual, é como se fosse uma coisa virtual. É de ajuste. Então, na questão da quase quebra, da quebra, né? Ele estava acreditando que o dólar... Ele Sadia. O profissional, não sei o nome, não lembro o nome. Tá, o banco que fez essa transação para eles. Não, o profissional dentro da Sadia. Tinha um profissional, tinha um especialista, lá no câmbio, um estrategista lá, e ele fazia as operações. Ele acreditava que o dólar ia cair, por N razões. E aí, quando você acredita que o dólar vai cair, você tem a opção de comprar ou de vender um derivativo, sendo que ele estava vendido em opção de compra. Se você ficar vendido em opção de compra, você tem a obrigação de comprar. Você tem a obrigação de fazer a determinado preço. E o outro lado tem o direito. Se esse ativo sobe, igual no dólar que a gente fez aqui, que foi de 5 para 600, você vai ter que ali assumir a obrigação e entregar o ajuste financeiro positivo para o outro lado. E o dólar subiu muito, muito, muito. Muito, porque nesse momento... Foi naquele momento da crise, né? Imobiliária, não foi? Na época dos Estados Unidos. Quebrou um banco importante, o Lehman Brothers. E aí afetou a IG também. Foram quebrando vários. Afetou muita gente porque tinha venda de ativos podres, parecido com o Banco Master, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, o que acontece? Com isso, o dólar valorizou muito. 20%, 30%, 40%. E aí ele tinha a obrigação de vender o dólar para o outro lado não lembro quanto era o dólar na época, talvez R$3. Por R$3, um dólar que estava valendo 4, entendeu? E aí, o que acontece? A responsabilidade dele era de passar o dólar pro cara lá por R$3, entendeu? O cara se deu bem e aí, exatamente. Aí, o que acontece? Qual foi o grande risco dessa operação que ele não assumiu, né? Que ele assumiu, melhor dizendo. Ele não travou. Porque se ele vai fazer uma operação arriscada como essa, ele poderia fazer a venda da call a R$3 e uma compra a R$3,30, por exemplo.
Ou seja, ele assumiria o risco de perder 10% apenas, entendeu? Ou de repente a 3,15, que você vende por 3, que é mais caro, porque está dentro do preço ali. Você tem a certeza, né? Imagina agora, para ficar fácil, o dólar está 5,40 nesse momento. Se você vender um dólar agora, você tem direito a receber mais, porque você não tem que correr risco nenhum. O dólar está agora, entendeu? 5,40. Mas quando você está comprando uma opção mais distante do valor atual, você tende a pagar mais barato. E aí você receberia o prêmio do dólar R$3 e pagariam com esse prêmio, compraria uma opção com dólar 3,15 ou 3,30, que seja, entendeu? Isso que a gente fala é uma trava. E com isso ele travaria o risco dele. Não, mas ele deixou descoberto totalmente. E aí se ele não tinha nenhum direito, né? Só tinha dever, todo dever recaiu sobre ele. Imagina milhões de opções, que a gente lida com opções, a gente compra a opção ou vende a opção, vendidas a descoberto. Então, aí, ao invés do ajuste financeiro do contrato, que o contrato, ele tem ajuste diário, tá? Você precisa deixar o dinheiro lá na conta, porque vai fazendo ajuste positivo e negativo. Imagina, o dólar estava a 5,40 hoje, aí ficou 5,41. Aí 5,41 menos 5,40 dá 1 centavo. Aí 1 centavo vezes o número de contratos que você comprou. Aí que seja, R$1.000 positivo. Aí no dia seguinte, você recebe R$1.000. Aí no outro dia, fechou 2 centavos negativo. Aí 2.000 negativo, entendeu? E vai sempre ajustando. O ajuste é diário. E aí o que acontece? O que ele não fez foi exatamente isso. Ele não tinha a trava, ou seja, ele não tinha um direito, ele só tinha obrigação. E nesse caso é feita chamada de margem. A chamada de margem é uma espécie de ajuste. Você precisa cobrir o teu risco, entendeu? E aí todo dia ele tinha que botar muito dinheiro na operação. E a chamada de margem para cobrir a operação, entendeu? Ele não encerrou a operação quando ele viu o problema. Num dia só, muita gente quebrou. Nossa. Muita gente quebrou. Tem uma série da Netflix, não sei se ainda está disponível, que eu gosto muito, por sinal, chamado Billions, sabe? Billions, sim. E aí o Axelrod, que é o grande CEO, ele ganhou muito dinheiro com essa operação. Porque quando ele viu na série, né? Nem sei se é baseado em aquele fatos. ator que fazia Homeland. Um ruivinho. Isso, exatamente. Eu vi Homeland e vi um pouco dessa série. Exatamente, isso aí. E aí ele ganhou muito dinheiro porque ele provavelmente comprou o put, que é a opção de venda, né? Ele comprou a opção de vender aquele preço que estava no mercado. Porque o avião bateu, ninguém fez nada. Ele teve uma sacada muito grande e falou, cara, o mercado vai desabar. E aí, se o mercado vai desabar, eu preciso o quê? Me proteger. E como eu me protejo, da forma mais barata, a forma mais barata de se proteger é via derivativos. Porque quando é via derivativos, fazer só um adendo muito importante aqui. Ótimo, que faça. Isso é muito importante, principalmente para você que, de repente, tem alguém por perto para te ajudar, tá bom? Porque é muito arriscado você pegar e fazer simplesmente. E a gente sabe que tem corretores que não cobram nada para você fazer isso. Mas também não sabem nada. Mas não ensina. Entendeu? Não ensina, não tem ninguém, não tem assessoria, não tem nada. E é de fato 0,800, você não paga nada. Então imagina o risco de você operar derivativos sem ter conhecimento. Nossa. E sem ter assessoria. Derivativos no mercado de ações é a forma mais barata de você ter acesso a contratos grandes. Entendeu? Então se você tem uma responsabilidade grande ou um recebimento grande, você consegue com pouco dinheiro ter acesso a esses contratos. Aonde eu quero chegar? Porque você precisa apenas pagar um prêmio, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Vamos ver se tem a ver com o que você vai comentar. Nesses 2 exemplos de proteção que você deu para a gente, para importação, tem um mínimo de valor para fechar esse tipo de operação, do tipo, você tem que pagar o fornecedor $5.000, é viável? Existe um mínimo? Qual é o valor mínimo? Ou varia de banco para banco, de corretora para corretora? Isso depende bastante da instituição que você está lidando. Por exemplo,
Se eu for falar da instituição onde eu atuo diretamente, os contratos são mais altos. Os contratos são Sim. bem mais altos. Mas eu tenho acesso ao que chamamos de PJ2, que tem corretoras envolvidas, né? Então, normalmente, o valor é menor. O valor O é que menor. que você aceitaria como cliente? Depois você vai deixar os seus contatos aqui, logicamente, também para o pessoal poder falar com você. Mas qual o valor mínimo que você aceitaria para dar consultoria, para ajudar um cliente, um importador? Então, vamos falar aqui para o pessoal que está iniciando. Aí, no caso, como eu tenho a questão de propósito de vida, essas coisas todas, né? Seria CNPJ2, que aí é conversável, tudo é conversado. Agora, quando for valores de fato muito pequenos, aí de repente buscar uma digital que aí tem aquela questão da burocracia, que é menor, né? Tudo isso. Mas se precisar de ajuda, a gente está à disposição, tá? Tá, independente do valor, você ajuda o pessoal aqui. Eu vou no mínimo te orientar, tá? Aham, Eu vou no mínimo orientar, porque consultoria. de fato, pelo banco em si, precisa ser valores bem mais expressivos. E a gente está falando de grandes empresas também, mas eu tenho um carinho muito grande pelo empreendedor, porque se você é empreendedor no Brasil, você é um super-homem, uma mulher maravilha. É. Porque no Brasil até o passado é incerto, né? Então, Essa frase eu ainda não tinha ouvido, não. não, acho que do Delfim Neto, eu acho, se eu não estou Não enganado. tinha ouvido. A gente usa tanto que já nem sabe de quem até é, o né? passado é incerto. Mas é de um economista ou político, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é do Delfim. E o que acontece? Ontem você não pagava nada sobre X, agora paga. E aí você tem mais imposto, tem imposto sobre previdência, tem imposto sobre investimentos que eram isentos, que estão tentando aprovar. Então, o que acontece? Ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Então, a gente que está aqui, você está ajudando milhares de pessoas, né? Sim, exatamente. Quantas pessoas têm acesso ao seu canal, ao podcast, e isso é de graça. Isso aí, gente, aí vocês têm que, no mínimo, se inscrever no canal, deixar nos comentários assunto para mais vídeos com o Wilson, ou outros vídeos de importação que vocês queiram, e assinem aí pra gente, coloquem tudo que vocês querem de comentário para novos vídeos, que já tem bastante vídeo aí no canal. Normalmente falam: curta, siga e compartilhe. Isso aí. Mas isso, E compartilhe isso mesmo. é a edição que faz, eu não preciso nem me preocupar, porque mesmo que eu fale tudo errado aqui, a edição conserta. Não, eu tô aqui e já eu falo empolgada, eu fico mesmo. empolgada. Como eu sou convidado, eu falo mesmo. Isso aí, tem que Curta, falar. siga e compartilha, né? Isso aí. E então, se precisar de ajuda, de fato sou uma pessoa pública, o assessor, o especialista em investimentos, ele normalmente é uma pessoa pública, os meus canais são abertos, então tem LinkedIn, tem Instagram, se precisar, fique à vontade. Qual o seu Instagram? É tudo o mesmo endereço ou são diferentes? É tudo Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro te acha. Se jogar no Google, já tá achando agora, entendeu? Então. E sem comercial, que é legal. Aí. Então, assessor de investimentos, Wilson Ribeiro, deve aparecer minha foto. Olha, a foto foi editada, mas tudo bem, né? Mas tá bom, não tem problema. Então, voltando ao assunto aqui, que é muito importante. Então, o prêmio é o valor do seguro do seu carro, é o valor do seguro do seu apartamento. Esse é o valor que a seguradora recebe para assumir a responsabilidade, o dever de te entregar. Então, o quanto vale, por exemplo, uma casa? Uma casa hoje, 300 mil reais. Quanto você paga de seguro? Você paga um seguro muito barato, concorda? Então, você tem acesso a uma proteção... Comparativamente à proteção que você tem, é de graça. Você tem acesso a uma casa de 300 mil reais, pagando em torno de R$1.000, entendeu? Isso é o valor do seguro. Se for de carro no Rio, tá difícil, né? Então, os seguros do carro estão mais altos, porque o risco de acontecer é muito grande. Mas você prefere pagar 5% do valor do bem e estar protegido ou correr o risco de perder 100%? Então, depende de qual lado você está. Mas onde eu quero chegar aqui? Que o valor do prêmio que você paga te dá acesso a um valor muito alto. A gente chama de notional, entendeu? Que não sei explicar em português,
E não sei, mas é o montante que você está lidando. Imagina que você tem uma operação de $100 mil para poder É o valor do fazer. bem, no caso, se É o, fosse mercadorias. é o valor do montante, é o total. Total. É o total da operação. Imagina que uma opção de compra te dê um prêmio de R$1, e aí você tem R$1 vezes 1.000 contratos, por exemplo. Você vai receber R$1.000. Só que o contrato que você está comprando é de $1.000. Então você vai ter um contrato de $1.000 vezes a quantidade que você comprou, que foi 1.000. Né? Então a gente está falando de 1 milhão. Então você vai ter um acesso a R$1 milhão, né? Com apenas $1.000. É mais ou menos isso. Então é uma forma bem barata de você ter acesso. E aqui a gente está falando de dólar, né? Isso serve também para juros futuros, para ações também. Aí para os clientes que trabalham com agrícola, clientes do agronegócio. Obrigado por me corrigir. Não, só outra forma de falar, mas exatamente. O agronegócio, ele dá muito com derivativos, porque tá tudo lá. Tá tudo. Boi, milho, açúcar, trigo. Sim. Tá tudo na Bolsa de Valores. Então, se você trabalha com um desses uma dessas commodities, você precisa conhecer o mundo dos derivativos, porque vai muito além de apenas um contrato de câmbio. Você tem a obrigação de entregar as arrobas lá de boi a determinado preço. Você acha que vai estar certo preço, mas se não tiver, você vai diminuir o seu lucro? Você vai correr o risco de ter prejuízo? Então, tudo isso é uma infinidade de opções, na minha visão, como especialista de investimentos, barata, para você dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Sim. E não tem preço, não tem preço. A gente não fazia nem ideia, porque a ideia original, apesar de saber que você é especialista em investimentos, é que você trouxesse uma dica ou outra. A gente nunca imaginou a produção que você teria tanta coisa para falar sobre investimentos nesse mundo da importação. Eu acho que o mais importante de tudo é a questão da proteção, e a gente falou bastante disso. Isso é muito importante. A questão do comércio exterior, eu tenho certeza que o seu conhecimento é muito amplo, porque eu, de fato, aprendi tudo que eu tive de conhecimento com você, e nessa área o teu público está muito, mas muito bem servido, muito bem atendido. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E na relação de câmbio, eu acho que a gente atingiu o objetivo. Tem questão de datas, essas coisas todas, mas são detalhes pequenos. Para o pequeno importador, tem algumas outras formas de pagamento que, de repente, ele não precisa necessariamente correr atrás de uma corretora, um banco, que estão aceitando agora. E você aceita um outro podcast aqui para a gente falar do que ficou faltando? Ah, com certeza. Então tá, posso contar. Como eu falei, a ideia também central é levar conhecimento para os nossos empreendedores, que são, de fato, muito importantes, são muito importantes para nós, não só como instituição financeira, mas para o país como um todo. Vocês agregam no nosso PIB, e isso é muito importante. Infelizmente, ainda tem muito tributo, né, aqui, né? Então, podia reduzir. Tem algumas formas, né? Você deve ter falado de isenção, sim, suspensão, essas coisas todas. Mas fiquem abertos para o nosso tema, senão eu vou falar de investimentos aqui. O resto da vida que é a sua cachaça, eu gosto no bom muito sentido. de falar de investimentos. Tentei agregar uma parte do investimentos ao mundo do câmbio, ao mundo do negócio, que isso de fato faz muita diferença. E não necessariamente você tenha que ter alguma operação em andamento, tá? Imagina que você está trabalhando e aí as coisas não estão acontecendo e você já quer entrar nesse mundo de proteção e de derivativos. Você consegue fazer essas operações também, mesmo sem ter um contrato. Uma importação já em vista. Por exemplo, tem
tem várias formas, por exemplo, câmbio, você não vai conseguir fechar sem a fatura ali, sem a documentação, né? Mas essas outras operações, você não precisa ser Então, o o céu é o limite importador. para falar contigo. Você consegue fazer isso tudo. E como que a gente... Primeiro, eu queria que você esclarecesse aqui, para realmente terminar, como que entra em contato com você. Você vai deixar o e-mail dele aqui na tela, o canal do Wilson Ribeiro, que você já falou, e nisso qualquer coisa relacionada a câmbio, investimento, de pessoa física, jurídica, tudo isso você trata na sua empresa. Então, o que eu gosto muito do meu trabalho é que eu consigo, de fato, ter vários assuntos, né? Aí tem, obviamente, uma questão de experiência de vida, de assuntos que foram tratados, de pessoas que a gente conheceu, mas no meu negócio, pensou em dinheiro, pensou o Wilson. É mais ou menos assim. Porque se você vai gastar, você precisa falar comigo. Se você vai investir, você precisa falar comigo. Se você precisa adquirir um bem, você precisa falar comigo para saber qual é a melhor forma de adquirir esse bem. E são vários os tipos várias formas de você adquirir. Sabe? Se você vai analisar se é vista, se é financiado, se é um consórcio, se é um crédito, Então, se você vai manter o seu dinheiro investido e vai utilizar o crédito. Falou de dinheiro, pode procurar. Exatamente. Eu já te dou aqui o boné da nossa marca. Importando com a lua. Que máximo, hein? Deixa eu ver se ficou bonito. Espero que você goste. É de tela, exatamente por causa do calor. No Brasil é muito grande. E um livro aqui, que eu super adoro, que eu quero deixar com você também. Meditações. Gosto. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Epiteto. Tá super na moda agora também, mas ensina a viver. Eu acabei trabalhando também esse lado estoico, né? De ser. Vou ter então, muito... estoicismo você já conhece. Vou ter muita satisfação em ler. Eu também trouxe um pra você. Obrigada. Que eu não podia. O meu tá aberto, que tem dedicatória, tá? Legal. E esse livro aqui, que eu de fato gosto muito, e também, quem dera eu estivesse ganhando alguma coisa para poder indicar, ele é de um matemático, cientista, o cara é muito bom, que é o Nicholas Taleb, e ele fala algo parecido com o que a gente falou aqui, tá? Então é a lógica do cisne negro. E o cisne negro é quando você não acha que existem cisne negro, e você trabalha achando que todos os cisnes são brancos, até que venha um problema sério e você é pego de surpresa. Então, super obrigada. Eu acredito que você vai gostar bastante dessa leitura. Lerei. Obrigada aí pela entrevista, pela conversa. Não posso nem chamar de entrevista, porque foi um bate-papo. E muito prazer em te rever. Abraço.